Olá pessoal, tudo bem? Então vamos rapidamente fazer uma revisão da anatomia do sistema urinário, na qual o órgão mais importante, são os nossos rins. O sistema urinário, então, juntamente com órgãos como os pulmões, o fígado, a pele, eles constituem o aparelho excretor, que são responsáveis, então, para manterem o meio interno constante, ou seja, eles são responsáveis pela manutenção da homeostasia. O sistema urinário desempenha então esse papel filtrando o sangue e eliminando na urina os restos ou excesso de líquido, excesso de íons, os produtos do metabolismo celular, como por exemplo a amônia, a ureia. Os fígados, que juntamente com o aparelho gastrointestinal que absorve tudo aquilo que é ingerido, o fígado então metaboliza essas substâncias e elimina também potenciais toxinas. Sistema respiratório, aqui no caso os pulmões, eliminam o gás carbônico. Então esses órgãos, esses sistemas, eles têm essa função importante de eliminar essas substâncias potencialmente tóxicas. Então, como função para o rim, a mais importante delas é a manutenção da osmolaridade do sangue, ou seja, manter concentrações ótimas desse sangue para que ele seja aproveitado pelos nossos órgãos. Além disso, ele promove a liberação de hormônios como a eritropoetina, que é um indutor de produção de células sanguíneas lá na medula óssea, e o calcitriol, relacionado com o metabolismo do cálcio. Calcitriol é a forma ativa da vitamina D, que começou a ser produzida lá nos melanócitos e termina a sua síntese nos rins. De forma geral, então, os rins regulam a composição iônica do sangue, então excesso de íons, de cloreto, de sódio, potássio, enfim. Regula o volume do sangue, eliminando excesso de água ou reabsorvendo maior quantidade de água. Com isso, ele atua na regulação da pressão arterial. A reabsorção de água é um fator importante dos nossos rins, porque cerca de 70% a 80% de toda a água que é filtrada pelos rins, ela vai ser reabsorvida. Isso em função da presença do hormônio antidiurético, que impede a perda excessiva de água. E nessa urina, então, através da filtração do sangue, vão ser liberados na urina a amônia, a ureia, o ácido úrico, a creatinina, que é resultante do metabolismo muscular, E grande parte dos fármacos possui a sua excreção também renal. Observando então uma imagem dos rins in loco, dos rins in situ, nós percebemos então que o nosso sistema urinário ele é constituído então pelos rins, pelos ureteres, que são os ductos condutores, e pela bexiga urinária, terminando na uretra. Então aqui os rins, os ureteres e a bexiga urinária, além da uretra. Esses são os constituintes principais do sistema urinário. Olhando nessa imagem de uma peça anatômica, uma peça cadavérica, nós podemos observar a presença aqui dos rins, acima dos rins a glândula suprarrenal, um trajeto descendente aqui o ureter, aqui o outro ureter, terminando então na bexiga urinária, que foi aberta aqui para mostrar justamente essa característica de espaço de armazenamento temporário para a urina. Então os rins, o ureter, a bexiga urinária. Lembrando então que existem diferenças importantes entre a anatomia do sistema geniturinário no homem e na mulher, com relação aos seus constituintes. Então, no caso do homem, ele é formado pelo rim, pelo ureter, a bexiga urinária. Chegando na bexiga urinária, na base da bexiga urinária, nós encontramos aqui a próstata. Essa é uma diferença muito grande. E a uretra, ela percorre um trajeto na próstata e um trajeto no corpo esponjoso do pênis, tornando então essa uretra mais longa no homem. Na mulher,
O sistema urinário é formado então pelos rins, pelos ureteres, pela bexiga urinária. Nesse caso, a bexiga urinária ela está localizada abaixo do útero, abaixo do corpo do útero, né? Esse fator faz com que durante a gestação o crescimento desse útero acaba comprimindo a bexiga urinária. Isso faz com que a mulher, a gestante, ela tenha uma frequência urinária maior por esse efeito compressivo. Uma outra característica importante é com relação ao comprimento da uretra na mulher. Essa uretra na mulher, em torno de 4 a 5 centímetros até o meio externo, é um trajeto muito curto. E a proximidade com a vagina e com o ânus faz com que essa mulher ela esteja mais susceptível a desenvolver infecções urinárias do que o homem. Então, as mulheres, por conta dessas características anatômicas, ela tem uma frequência de infecções urinárias maior. Observando esse conjunto, né, formado pelos rins e pelos grandes vasos que nós encontramos aqui no abdômen, então aqui o rim direito, aqui o rim esquerdo, próximo ao rim direito nós temos a veia cava inferior, mais próximo ao rim esquerdo nós temos a aorta, então a maior veia do corpo e a maior artéria do corpo, a aorta, né? Então o rim direito, o rim esquerdo, o ureter, a veia cava inferior, a aorta. Saindo da aorta, nós temos a artéria renal, tem a direita e tem a esquerda, que e levam o sangue para os rins para que ele seja filtrado, né? É cerca de 1,2 ml de sangue por minuto. Uma grande veia renal, que pode ser... Nessa imagem, nós podemos ver um rim que ainda apresenta um resquício aqui da cápsula adiposa. A cápsula adiposa do rim, se nós olharmos num corte transversal aqui a nível da região lombar, aqui nós temos o rim, aqui nós temos a artéria renal, aqui a veia renal. Em volta do rim existe uma cápsula, existe uma grande quantidade de gordura. Essa gordura ela não possui função nutritiva. A função dessa gordura, então, é uma função de proteção mecânica contra choques. Como os rins eles recebem uma proteção parcial pelos últimos pares de costelas, então eles precisam de ter um reforço adicional na sua proteção. E essa gordura ela faz isso. Quando nós observamos uma outra vista, nós percebemos que o rim fica totalmente imerso nessa gordura, né? E ela protege com eficiência, então, né, esses dois órgãos. Aqui nós podemos observar um rim que ainda tem uma parte da gordura da cápsula adiposa, e nesse outro aqui a cápsula adiposa foi totalmente retirada. Podemos observar nesse rim, nessa peça aqui ainda, né, a artéria renal, uma grande veia renal. Vejam a diferença no calibre entre a artéria e a veia renal. Então, geralmente as veias possuem um calibre de cerca de 2 a 3 vezes maiores do que as artérias. E aqui o ureter, né? Então, nessa peça são as estruturas que nós podemos visualizar. Quando nós retiramos toda essa cápsula adiposa do rim, então nós temos aqui a exposição da cápsula fibrosa, que fica imediatamente abaixo dessa camada gordurosa da cápsula adiposa. Essa cápsula fibrosa, então, a função dela é estrutural. Ela mantém o formato, né, desses órgãos. Então, a função dela não é de proteção, porque não absorve nada, mas sim uma função estrutural. Essa imagem nós podemos observar então as estruturas internas, né, num corte do rim. Então nós observamos toda essa parte externa que nós chamamos de córtex renal.
E toda essa estrutura interna, todas essas estruturas, constituem a medula renal. Então, a medula renal é formada por pirâmide, é formada por papila, é formada por cálices renais, né? E nessa parte onde vocês observam os vasos sanguíneos, é onde fica o seio renal. Então, o córtex renal, a coluna renal, a pirâmide, que tem a função já que são os ductos coletores, a papila renal, que se abre nos cálices renais menores, que juntamente formam o cálice renal maior. Os cálices maiores, eles confluem para formar então essa estrutura de forma de um funil, que é a pelve renal, que termina no ureter. Então, numa peça anatômica, nós estamos observando então aquela imagem anterior, onde eu posso observar aqui o córtex renal, toda essa camada periférica que é o córtex renal, e toda a parte interna constitui então a medula renal, formada então pelas pirâmides, pela coluna renal, pelos cálices renais menores, pelo cálice renal maior, a pelve renal e o ureter, né? Então aqui bem delimitadinho aqui o córtex, a coluna renal, as pirâmides renais, o cálice renal menor, o cálice renal maior, a pelve renal e o ureter, que então transporta essa urina que foi produzida pelo rim até a bexiga urinária, que vai ficar armazenada temporariamente para depois ela ser totalmente excretada do corpo.